Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo todos os demais vereadores, comunidade aqui presente, boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, eu quero começar falando de um assunto que indiretamente também tem a ver com essas discussões que a gente tem feito aqui sobre o transporte. E há mais de 10 anos, talvez, um pouco mais de 10 anos, que eu já milito nesse debate. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil no ME ali em 94 e desde lá para cá que nós fazemos uma série de debates, discussões no que diz respeito ao sistema de transporte na cidade de Ilhéus. E aí, senhor presidente, eu preciso inclusive de novo fazer referência aqui ao líder do governo, porque na data de 28 de novembro, ou seja, na data de ontem, o executivo cometeu mais um deslize. Qual foi o deslize dessa vez, senhor presidente? O decreto de número 133, de 28 de novembro, diz que regulamenta a Lei 3.730, de 15 de junho de 2015. Essa lei trata de quê? Essa lei é a lei que cria, que dispõe sobre as competências e a composição e o funcionamento que cria o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte da cidade de Ilhéus. Qual o problema e o equívoco desta lei? Ora bem, esse decreto 133 de ontem, erroneamente feito pelo Executivo, o prefeito precisa ter mais cuidado do que ele termina assinando para fazer o decreto, as publicações, e quem é que está fazendo a leitura e composição desses decretos. O decreto diz que regulamenta a lei, aí tem lá, considerando o disposto no artigo 10 da Lei Municipal 3.730, que cria o Conselho de Trânsito, tal, decreta. Aí no decreto vem dizendo assim, artigo 1º, as entidades que representam sociedade civil, de que trata o artigo 3º, inciso 2º da lei já citada, são: inciso 1, um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte dos Rodoviários de Ilhéus. Inciso 2, um representante da Associação de Deficientes Físicos de Ilhéus, ADEF. Representante 4, um representante da Associação Comercial de Ilhéus. E aí vem dizendo as entidades que compõem na sociedade civil o conselho. Só que no artigo 10 da lei diz da seguinte maneira: o Poder Executivo regulamentará a presente lei num prazo de 10 dias após a sua publicação, com vistas a identificar as entidades representativas de cada segmento. E no artigo 3º diz assim, artigo 3º, inciso 2º, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte será composto da seguinte maneira: inciso 2º, um representante da categoria dos rodoviários. Inciso 2º, a linha B, um representante das pessoas portadoras de necessidades especiais. A linha C, um representante dos estudantes. E aí eu posso discutir com o prefeito e com quem ele quiser mandar para cá sobre o conselho, porque eu acho que eu tenho um pouco de experiência acumulada em relação ao debate do conselho. Em momento algum aqui na lei está definindo quais são as entidades. Não tem como o prefeito usar um decreto para determinar quais são as entidades. Isso era a legislação anterior. Na última legislação, feita em 15 de julho de 2015, ela fez explicitamente a revogação das anteriores. E não revogação tácita, fez explicitamente, dizendo o número de cada lei que estava revogando. Portanto,
para fazer a composição do conselho, o prefeito tem que fazer um decreto ou uma portaria convocando segmentos para que estes segmentos definam quem serão seus representantes. Se por coincidência só tiver na cidade uma entidade ou uma entidade com interesse naquele segmento, então claro que automaticamente será ela a representar aquele segmento. Mas se na cidade tiver duas ou mais entidades, elas terão que se reunir, debater, votar para definir qual será a representante. Então, eu peço ao líder do governo, eu já falei isso para o procurador, para o secretário de administração, e estou expondo aqui, solicitando, para não dizer exigindo, que esse decreto seja imediatamente revogado, desconsiderado, para que a gente não precise entrar no Ministério Público pedindo para que desconsidere este decreto mal feito. E o que é que isso tudo tem a ver também com a gente, o nosso debate aqui? Ora, o Conselho Municipal de Transporte, nos últimos anos, infelizmente, ele tem se reunido basicamente para discutir apenas aumento de passagem. Só para discutir aumento de passagem. Eu posso dizer isso porque eu já tive altas discussões com os gestores anteriores só para aumento de passagem. E o Conselho de Transporte é para discutir qual a qualidade do serviço que está sendo oferecido ao cidadão, à cidadã. É para discutir como é que está a condição urbana da mobilidade para que possa fluir melhor. É para discutir uma série de questões e que não é só em relação ao transporte coletivo, é em relação ao sistema de transporte na cidade de Ilhéus. E isso tem sido omitido há muito tempo, e agora quando o governo, que aí até acho que acerta, quando tenta trazer de volta o funcionamento do Conselho, mas erra na forma como tenta fazer esta composição. E aí, voltando mais especificamente para cá, eu quero mostrar para os senhores aqui o seguinte. Em março desse ano, eu fiz aqui o requerimento 107 nessa casa, pedindo para que a Secretaria da Fazenda informasse quanto é que as empresas declaram de ISS para recolher o imposto do ISS. Foi respondido, por exemplo, que no mês de janeiro, a Via Metro recolheu R$59 mil. A São Miguel recolheu R$56 mil. Eu não sou muito bom em matemática, não. Mas eu pedi para um amigo me ajudar na matemática e de uma forma grosseira. Se eu pego como base aí 50 mil, significa que no mês a empresa faturou 1.600.000 somente. 1.600.000. Só a prefeitura paga de vale transporte 200 mil. Só a prefeitura paga aproximadamente 200 mil. Aí eu fico naquela tentação de pensar, está tendo sonegação de imposto? E se está tendo sonegação de imposto, o município não está vendo, porque nós estamos aqui direto discutindo a necessidade e a importância de arrecadar para poder melhorar os serviços prestados à população. Por isso que quando eu disse que a gente precisa saber qual a quantidade de passageiros que roda nos ônibus, porque as empresas tentam argumentar com os vereadores de que se aprovar esse projeto, vai quebrar a empresa. E aí eu não estou aqui também para querer que as empresas quebrem, não. É uma empresa privada, tem que ganhar o dinheiro dela, mas de forma justa. Porque dessa maneira, ela não informa a quantidade de usuários para a gente checar se está batendo. Ela não paga a licença para explorar o serviço de comunicação no fundo dos ônibus. Fora todos aqueles outros itens que eu já citei aqui. E aí, vamos lá para frente. No mês de... no dia 12 de abril, para concluir, senhor presidente, tão rápido assim? No dia 12 de abril, para concluir. Deve ser seu celular que está marcando aqui. Eu vou mandar consertar esse celular. No dia 12 de abril, para concluir, senhor presidente, eu fiz aqui um requerimento 130 pedindo as vistorias dos ônibus. Desde o dia 12 de abril.
A resposta que eu tive é de que eles não conseguiram identificar nenhuma vistoria na Sutran. Porque, de fato, e eu sabia, há anos que não se acontecia vistoria de ônibus nessa cidade. E eu insisti, peguei no pé, fiz provocações, não sei se foi por causa das minhas provocações, mas coincidência ou não, no mês de junho, julho, até que enfim aconteceram as vistorias. Só que, de cada empresa, no mínimo, 15 ônibus, 10, 15 ônibus não foram apresentados na vistoria. Por quê? Será que tem data vencida, né, documento sem pagar, e até hoje esses ônibus não apareceram na vistoria? Então é por conta de tudo isso que não se justifica não votar esse projeto, que aqui eu não estou olhando individualmente para estas pessoas que estão aqui, eu estou olhando para um trabalhador, trabalhadora, que precisa ter segurança e o mínimo de condições dignas de trabalho e proteger o cidadão que está sendo carregado naquele veículo por um funcionário estressado por conta da carga irregular de trabalho sobre ele. Vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou concluir em um tempo mínimo possível, até porque já vai dar 18 horas e não sei, senhor presidente, como será o andamento do grande expediente, mas, senhor presidente, como eu coloquei no pequeno expediente, senhores trabalhadores, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente, nós, quando colocamos a nossa campanha pela terceira vez, nós estamos aqui no terceiro mandato nesta casa, sempre eu coloquei esse tópico do crescimento e do desenvolvimento econômico dessa cidade, que será um grande desafio de nós vereadores e do prefeito municipal. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer dos nossos compromissos de campanha e não podemos de maneira nenhuma dar as costas para vocês, trabalhadores. Nós não podemos dar as costas para a comunidade